ambiental, internacional, o que for. Se não for penal, que tem o processo penal, e direito do trabalho, que a CLT regulamenta, procedimento trabalhista, a gente tem que ir para o processo civil. Então, o processo civil é a norma procedimental base para o direito brasileiro. Por isso que é importante a gente relembrar, por isso que é importante a gente falar. Tá? Quando a gente começa a estudar direito processual civil, muitas vezes a disciplina é chamada de teoria geral do processo, a gente vai aprender como é que a gente busca o poder judiciário em razão da existência de um conflito. Tá? Então, lembre-se, a gente só precisa buscar auxílio do poder judiciário se existir um conflito entre duas ou mais pessoas. Tá? Se você tem um problema com você mesmo, vá no psicólogo ou no psiquiatra, mas não busque o poder judiciário, não vai resolver a sua vida. Tá? Então, quando tem um problema entre duas ou mais pessoas, você pode buscar o poder judiciário para pedir socorro. Entretanto, antes de a gente falar disso, a gente precisa lembrar, né, que hoje é um tema muito recorrente e o judiciário estimula muito as formas consensuais de solução do conflito, a conciliação e a mediação. Ou seja, durante todo o procedimento processual, a lei diz, mas quando quiserem conciliar, conciliem. Conciliar é sempre melhor. Né? Claro que dentro da ótica prática, a gente sabe que eles ficam falando isso para diminuir o número de processos, para ver se o judiciário anda, porque, convenhamos, né? É lei feita molesta. Mas, do ponto de vista social, apesar de eu não gostar da disciplina de meios alternativos de solução do conflito, eu acho uma conversa de besteira como para mim, tá? Apesar de não gostar, vamos tentar ser mente aberta, pelo menos, tá? De fato, quando a gente consegue negociar com aquela pessoa que eu estou tendo esse conflito e nós encontramos uma saída, efetivamente nós temos uma solução que nos satisfaz mais. Porque tudo que é negociado significa que você cedeu até onde você entende que poderia ceder. Ninguém vai fazer um acordo colocando algo que você não aceita. Se você fez um acordo, é porque está dentro do que você aceita. Não é um mundo perfeito. Você queria mais. Mas, para evitar o desgaste, para evitar o litígio, para evitar o tempo, eu vou ceder. E aí a gente entra em um consenso. Essa é a ideia que, do ponto de vista social, a gente precisa aplicar. Ou, pelo menos, tentar aplicar. Né? Porque, do mesmo jeito que dois não brigam quando um não quer, dois não fazem acordo quando um não quer. Né? Então, às vezes, não depende só de nós. Às vezes eu cedo até onde eu acho que eu devo ceder e o outro não cede nada. Eu vim dar aula hoje com o professor Rodrigo no carro, não sei se vocês conhecem, o Rodrigo dá aula para vocês, né? E eu tenho um processo com ele. Ele é advogado de um lado, eu é advogado do outro. Se o Rodrigo, vamos tentar resolver aquele processo? Bora. Eu e o Rodrigo, a gente sabe até como fazer para ser razoável. Agora, convence os dois, o meu cliente dele, pense dois velhos, cabeça dura da moléstia, dá vontade de dar um murro nos dois velhos. Reunido lá na sala, para você uma surra para aprender a ouvir. Não adianta. Não adianta. Então, hoje ele veio lindo disso. Eu não sei como eu vejo louco. E não adianta, bicho. Então, dentro de uma teoria, vocês como operadores de peito, tenham essa visão. Tá? Se não tiver problema, vamos atrás da jurisdição. Mas o que é jurisdição? Alguém se lembra das aulas de teoria geral do processo? O que é jurisdição? Pessoal, todo conflito que existe, ele só pode ser solucionado de duas maneiras.
ou as partes negociam e resolvem, ou a gente vai ter que pedir para um terceiro resolver por nós. Tá? Eu sou o meu conflito, se não tiver negociação, eu resolvo na bala. É uma forma, talvez não jurídica, vai estar valendo também, ou não sei, né? Você sabe, o uso da força em regra não é permitido por direito. Então, teoricamente, dentro de um padrão de licitude e de legalidade, se você não consegue negociar, conciliar com a parte contrária, você vai e, portanto, busca a intervenção de um terceiro, para esse terceiro decidir por vocês. E quem é esse terceiro? O Estado jurídico. E como esse terceiro decide por nós? Através do exercício da jurisdição. Quando a gente tem a divisão dos poderes, de um criar lei, do outro administrar e do outro julgar, a ideia é para eu não ter todo o poder existente do mundo na mão de uma pessoa. Então eu fraciono para que os poderes se controlem. Teoria massa, o Supremo está quebrando essa teoria, mas na teoria a ideia é essa, para que os poderes se controlem, tá? E aí dentro desses poderes tem um poder que é o poder de pacificação social, Paulo. O poder de pacificação social é o quê? É o Estado juiz ter o poder e o dever, não só o poder, mas o dever de solucionar os conflitos sociais existentes. Então, quando eu tenho um conflito com o Paulo, eu quero algo, eu não quero dar esse algo, nós temos um conflito. Se nós não temos a capacidade de negociarmos e chegarmos a uma conclusão, eu vou lá e Estado soluciona esse problema para mim. Porque nós não conseguimos encontrar uma solução. Boa noite, meu pai. Então, nós provocamos a jurisdição. Então, o que é a jurisdição? É a função do Estado de pacificação social. É a função do Estado, como eu disse, do poder e dever dizer o direito. Quando eu digo poder e dever dizer o direito, é solucionar o conflito. Ah, mas eu não concordei com o que o Estado disse. Recorra. Uma hora vai acabar seus recursos, não acaba? Uma hora você recorre, acabou. Ah, não concordo. Paciência. Você é obrigado a aceitar. Porque senão o Estado, com a força que ele tem, vai lá e lhe coage para você aceitar. Ah, não vou pagar esses 10 mil, não concordo com essa dívida, não. Vai pagar. Vai perder casa, vai perder carro, vai perder dinheiro, vão bloquear a tua conta. Então, o conflito e eu precisar de intervenção do Estado, o Estado vai estar lá, de portas abertas, me esperando. O que a gente precisa saber é como chegar ao Estado. O que a gente estuda aqui é isso. A jurisdição já existe. O que a gente estuda é como chegar no Estado. E eu chego no Estado através do meu direito de ação. Está no artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea. O direito de ação é constitucional e assegurado para todos. Ou seja, a jurisdição está lá, inerte. Lembra o princípio da inércia? Inerte. Para eu exercer o meu direito de ação, para provocar a jurisdição, eu tenho que observar os requisitos desse meu exercício do direito de ação. Que é o quê? É saber fazer uma petição inicial. É atender aos requisitos que a lei estabelece. E petição inicial, seja ela do ramo que for, ela é sempre a mesma coisa. Já falei na aula passada e vou repetir. Toda petição é para quem eu mando, quem eu sou, a historinha, o fundamento jurídico e o que eu quero. Não esqueçam disso. Toda petição você tem que ter isso. Para quem eu mando, quem é o juiz.
quem eu sou, ou seja, quem é que está pedindo ao juiz, a historinha, os fatos, o fundamento jurídico que subsidia a historinha, né? Qual é a lei que está dando respaldo? E o que é que tu quer com isso tudo? O que é que tu está pedindo? Todas as petições são assim. E o que eu vou mostrar hoje é uma estrutura de uma petição inicial. E a tarefa de casa, eu vou repetir no final, nesse aperreio, passo para você, Paulo também, é que eu quero que vocês façam uma estrutura de uma contestação, de um agravo de instrumento e de uma apelação. Ai, meu Deus do céu, não vou pedir uma peça não, só quero a estrutura, por tópico. Tem que ter o que na contestação? Tem que ter o juiz, o endereçamento. Depois tem que ter o quê? E depois tem que ter o quê? E depois tem que ter o quê? Tópicos. Por que eu quero que vocês aprendam isso? Porque na peste do exame da ordem, dos 5 pontos da peça, 1,5 está nisso. 1,5 está nisso. E você não pode errar. Porque a estrutura básica pode ser a peça da mãe de Pandanha. Vai ser a mesma coisa. Não importa o fundamento que eu vou utilizar. A peça vai ser aquela idêntica para todos os casos. Então você, quando pega o exame da ordem, tem que ler o questão, ler o caso tático profissional e dizer assim, rapaz, isso aqui é, sei lá, uma apelação. Se é uma apelação, o que é que tem que ter na apelação? Aí você está aqui na cabeça, na apelação de tem que dar isso, tem que dar isso, tem que dar aquilo, a sequência é essa. Volta para o enunciado. Qual é o endereçamento? Vou botar aqui, ó. Aí já bota no rascunho. Qual o fato? Quem é o apelante? Quem é o apelado? Né? Qual é o fundamento jurídico? Aí o fundamento jurídico tudo divina, né? É onde estão os outros 3,5 pontos, né? Só isso de 1,5, né? Os outros 3,5 estão no fundamento jurídico. Aí tu acha, né? Tem que achar, né? Senão se dá mal, né? Mas a gente não. E como é que eu proponho o processo, Paulo? Entrando no PJE e entrando lá, né, Luiz? Ou seja, o processo é o que soluciona aquele conflito no inicial eu disse, que eu estou tendo com o Paulo, que eu estou tendo com o Camilo. Você não está com muito sono, nem com obrigadão, tá? Então, o processo é a forma que a gente vai solucionar o nosso conflito. Agora, eu entro com o processo através de uma petição inicial. Eu sei que esse danado vai chegar até uma sentença, não é? Não, o juiz termina o processo, né? Nesse meio do caminho, o juiz é obrigado a seguir alguns procedimentos, a seguir a lei, ou seja, o procedimento. A gente passa a vida na faculdade de Direito estudando procedimento. Porque processo, em 10 minutos você aprende. Processo que você conceitua que é a jurisdição, direito da ação, meio de solução das lides e dos conflitos, pronto. E vai sair da estação A. E você precisa chegar na estação G. O trem é um processo. Você pegou e chegou no seu fim. Mas o trem só vai chegar no seu fim se ele for pelos trilhos que ligam a estação A à estação G. Se ele mudar de trilho, ele vai chegar no seu final. Ele pode até chegar em algum lugar, mas não é o final que você quer. E por que eu estou dizendo isso? Porque se qualquer procedimento não for observado, a gente tem uma afronta ao princípio do devido processo legal. Isso é basilar. Isso é basilar. Eu tenho um fetiche para achar a unidade do processo. Quando tem processo engasgado lá no escritório, não tem outro. O pessoal chega para mim e fala assim, dá um jeito. Dá um jeito. Se eu disser não tem jeito, não tem jeito. Porque o procedimento foi aqui. Porque a quantidade de processo que tem erro de procedimento não é brincadeira. Os juízes não observam, os servidores não observam, os advogados não observam. Aí o cara passa 10 anos brigando. Aí depois o cara joga uma petição lá dentro, aí tem uma nulidade lá de trás. Aí eu dizia que é verdade, tem. Anula o processo, volta 4, 5, 8 anos atrás. Então a gente tem que ter cuidado com os procedimentos, porque se sair do trilho, velho, a gente não vai chegar onde a gente quer, beleza? Então, aprendi já. Aula de teoria geral do processo em
40 minutos. Tá? Aprendi. A jurisdição está lá, inafastável, indelegada, ou seja, sobre o Estado exerce ela, eu posso me socorrer dela sempre que eu quiser, está à disposição de todos. Eu vou me socorrer dela através de direito de ação, tá? Esse direito de ação vai ser exercido através de uma petição inicial, onde eu vou indicar o juiz competente para julgar, tá? E qual o processo que vai ser proposto para poder observar os seus procedimentos. Beleza? Então, para eu exercer o meu direito de ação, eu preciso preencher os elementos da ação, que são partes, pedido e causa de pedido. Ou seja, a primeira coisa que eu coloco na minha ação, depois do juiz, mais uma vez, qualquer petição, como é que se faz? Para quem eu mando, quem eu sou, a historinha, o fundamento e o que eu quero. Beleza? Juridicamente falando, endereçamento, qualificação, fatos, fundamentos e pedido. Toda petição é isso. Então, depois que eu achei o juiz competente, Camilo, que eu propus a minha ação, o que minha ação tem que ter mais? Segunda parte, após o endereçamento, qualificação das partes. Como é que eu defino a qualificação das partes? Na verdade, a qualificação das partes você nem define, é o seu cliente diz: meu irmão, aquele pila não fez isso comigo, né? Você sabe que vai entrar na ação no final da manhã. Aí você vai estudar a história dele para poder enquadrar aquilo juridicamente em alguma coisa e saber o que é que ele quer. Irmão, beleza. Fulano fez isso, o que é que tu quer? Eu quero indenização, eu quero dinheiro dele. Eu quero uma retratação, ou então eu quero rescindir o contrato. Beleza. Então, as partes, pessoal, se lembre que é essencial para o processo, porque as partes limitam a atividade do magistrado. Se eu entro numa ação contra a Camila, Paulo pode ser condenado? Por que não? E o que é que justifica isso? Que o nome de Paulo no processo, então, praticamente, ele não vai existir no processo. E onde você encontra fundamento legal para isso? Princípio da congruência. O juiz só pode dar aquilo que é pedido. O Poder Judiciário ele não pode inventar direito. Se você pediu aquilo, é aquilo que você quer. Acabou, ponto. Semana passada, um cliente meu foi condenado numa ação, né, que eu esperava a condenação, né, efetivamente, condenatória ou constitutiva. Ação declaratória declara a existência de relação jurídica ou inexistência. A ação condenatória é aquela que enseja em um futuro processo de execução, e a ação constitutiva é aquela que modifica e extingue relação jurídica existente. Então, eu sempre tenho que querer uma dessas três coisas. O objeto da ação vem depois. Eu quero que o réu seja condenado, aí você diz, aí entra no objeto, para isso, aquilo ou daquilo outro. Eu quero que seja declarado isso, para isso, aquilo outro. Eu quero que seja determinado a anulação e o casamento para isso, aquilo outro. Ou seja, você sempre tem que ir nessas três coisas. Não existe outro pedido. Juridicamente não existe outra coisa. Você não pode fazer nada mais do que essas três coisas. Beleza? Então, cuidado na hora de pedir, tá? Pelo amor de Deus. Por fim, como elemento de ação, as causas de pedido. É muito comum os alunos chegarem no 10º período e se enrolar sobre o que é causa de pedido próximo e causa de pedido remoto. Alguém sabe o que é? De verdade? Causa de pedido próximo, causa de pedido remoto. Vamos aqui para a nossa petição de novo, tá? Vou fazer uma petição. O que é que tem que ter na petição? Você vai sair da aula. Para quem eu vou mandar o endereçamento depois. A qualificação, quem eu sou. Terceiro, os fatos, a historinha. Quarto,
O meu fundamento, né? E 5 pedido, beleza? Então eu estou aqui, eu sou o segundo, não é isso? Qualificação. Depois da qualificação vem o quê? E depois os fundamentos, né? Quem está mais próximo de mim? São os fatos ou os fundamentos? Os fatos, né? Irmão, é o jeito processual que a gente fala de fato de fundamento jurídico. Pô. Qual é a sua causa de pedido? Você não está pedindo algo? Qual é a sua causa de pedido? Por que você está pedindo? O que é que justifica o meu pedido? O que justifica o meu pedido é essa historinha aqui que aconteceu isso. Baseado em quê? Em que lei? Fundamentos. Certo? Então, causa de pedido próxima, causa de pedido remota. Por que próxima? Aí eu associo para a gente não esquecer e não se enrolar. Próxima porque está mais próximo aqui de mim, ó. A historinha. O direito está mais distante. Tá? A historinha aconteceu comigo. Ela está mais próxima de mim. Beleza? Professor, toda petição inicial precisa ter fato e fundamento jurídico. Tá? Claro. Lembre-se que eu falei aqui do princípio da congruência. O juiz só pode dar aquilo que a gente pediu. E o pedido da gente tem que se deixar fundamentado, tanto sobre o ponto de vista fático, o que aconteceu, como do ponto de vista jurídico. Qual é a lei que é aberta? Do direito penal, dependendo de uma... Se o meu processo, o meu direito de petição e ação, ou seja, se minha petição inicial estiver faltando alguma coisa do que eu falei antes, os elementos da ação, ou faltando alguma coisa aqui das condições da ação, o juiz já extinguiu o processo sem resolução plena, ou seja, eu perdi. Beleza? Então, quais são as condições da ação? Primeiro, legitimidade das partes. Ou seja, quem tem o direito e quem tem o dever. Quem tem o direito, quem tem o dever, dentro da ótica do autor, claro. Porque isso só vai se efetivar quando o juiz der a sentença. Beleza? Quem tem o direito, quem tem o dever. Camila! O que é interesse de agir? Só vontade? Eu tenho uma vontade porra de sair com o Paulo Oliveira. Meu sonho. O quê? Eu tenho uma vontade. Você não faz ideia da ciência e pressupostos de validade. Isso não dá para ler nada. Porque eu voto de julho e não consigo ler. Vocês aí devem estar lendo porcaria nenhuma, né? Até Paulo não falou comigo, mas fala, Paulo, depois eu vou mandar o material, tá? Então, teste de existência. Para eu propor um processo, eu preciso de um juiz investido na jurisdição. Tranquilo? Qual é a organização do tribunal, qual é a localidade, qual é a competência. Tem o juiz investido na jurisdição? Tem, beleza, está valendo. Segundo, capacidade da parte. Capacidade da parte. E aí eu insisto que vocês tenham cuidado, se quem eventualmente aqui gostar de direito de família, quiser atuar em direito de família, que eu não gosto, que é um chororô da mulher, que eu não gosto, mas quem for atuar, lembre-se que eventual filho, a parte é o filho. A criança, mas a criança ela não tem capacidade de ser parte. Tudo bem, mas ela é a autora, ela só precisa estar representada. Tá? Lá na faculdade, na Universidade de Pernambuco, quando a gente se formou, nós tínhamos um grupo de 5 amigos bem próximos. Até hoje a gente se mantém em contato, se reúne 2, 3 vezes no ano. Tá? E aí, desses 5, tem um que está meio perdido na vida aí, desmantelado, tal, se separou, na cachorrada da grana, né? Aí a mulher entrou com uma ação pedindo alimento para a filhinha. Sempre na petição inicial, ela não botou o nome da filha, botou o nome dela. Como se a ação fosse dela. Você lê os fatos e percebe que é para a filha. No pedido é para a filha, mas a petição inicial tem o nome dela. Aí o Murilo chegou para mim e disse: Murilo, me ajuda. É o Murilo. É muito bom. O Murilo chegou para mim. O Murilo chegou e disse: me ajuda aí, por favor.
Disse, beleza, manda aí dar uma olhadinha. Não tem bloco não, manda. Quando chegou na minha mão, primeiro que eu disse, Mundinho, aí, a ação está errada. Não é a mulher, pô. A ação tem que ser o nome da tua filha, pô. Ela tem que representar. Online, quando você já coloca. Por quê? Porque para o processo valer, eu tenho que olhar primeiramente se o juiz que está naquele processo é imparcial. Eu entrei no processo, caí numa vara e o juiz é meu pai. Pode? Meu pai tem que mandar ele para outro canto. Tá? A primeira coisa é, o processo existe. O juiz que está investido na jurisdição é imparcial? É, beleza, ótimo, tá ótimo. A parte do processo é a citação válida. O que é a citação? É quando a outra parte foi o conhecimento do processo. Citação é o ato de comunicar a parte da existência do processo contra ela e ela, se quiser ver, se quiser. Ponto. Então, enquanto não citar, o processo ele não é válido. Ele já existe, porque eu protocolei. Pressuposto de existência, ó. Mas o pressuposto de validade ainda não. Quando eu cito, eu preencho o pressuposto de validade. A partir desse momento, eu tenho os elementos da ação, as condições da ação e os pressupostos processuais preenchidos. Agora, essa peste pode andar. Agora a gente vai para o procedimento. O que é que acontece depois, né? É assim que funciona. Você tem citação da hora certa? Tem. Tudo vem do processo civil isso, de citação. Tá? Beleza? Lembrem-se também que existem alguns assuntos que foi, mulher, tu tá rindo, diz aí. Que vem, pessoal. Que existem outras coisas que não podem existir. Você tem que mostrar. Mas eu não posso entrar com o processo e depois entrar de novo. Litisprudência. Eu não posso entrar com o processo, perdido, na situação julgada e entrar de novo. Coisa julgada. Né? Então lembre-se que tem o que eles chamam de pressupostos de validade negativos. Ou seja, eles não podem existir. Se existir a parte comprovar que existe, então o processo vai ser extinto também, sem resolução de mérito. Tá? Beleza, galera? Como eu já falei da competência, o que é que eu quero ressaltar ainda? Tá? Competência, para mim, é um pressuposto basilar. Você tem que saber qual é a jurisdição e qual é a localidade. Ponto. Mas nem tudo é tão simples assim. Por que nem tudo é tão simples assim? Porque pode ser que exista competências originárias em razão de função e de ação. Ou seja, se eu entrar numa ação, por exemplo, contra o prefeito de Natal, em razão de atos de prefeito, não em razão de atos da pessoa física dele. Atos de prefeito. Quem julga? Tribunal de Justiça. É o Tribunal de Justiça. Não é vara. Já começa no segundo grau. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes algumas pessoas, alguns tipos de ação fazem com que o processo comece acima. Saia da vara. Paulo, tu já fosse na vara? Tem alguns processos que eles não começam no primeiro grau de jurisdição em razão de pessoas ou em razão de tipos de processo. Beleza? Então a gente tem que estar atento a isso. Para o exame da ordem, eu não me preocuparia tanto. Geralmente o exame da ordem não abota nessa vibe, não, né? Uma ação rescisória, alguma coisa assim. Dificilmente, pelo menos, eu não me lembro nenhuma vez de acontecido isso, não me preocupo muito, tá? Outra coisa que a gente precisa ter diz respeito à organização interna dos tribunais. Isso também no exame da ordem não é preocupante, não vou cobrar, porque depende do regimento interno de cada tribunal. E o exame da ordem não pode cobrar regimento interno de tribunais, porque cada um tem um, tá? Mas, aqui, não vou perguntar para o Paulo, porque ele disse que não foi na vara, então ele não conhece, mas quem já foi na vara aqui, né? Fora o Miguel Serra da Fagundes, aqui o Guarani na Barra, você percebe que tem varas diferentes. Vara civil, vara criminal, vara de família, de sucessões, vara de fazenda pública, vara daquilo, vara de infância e juventude. Ou seja, isso daí é determinado não pelo Código de Processo Civil. Essa organização é determinada por competência interna. Então, muitas vezes você vai propor uma ação que, pelo regimento interno, tem que ir para uma vara específica.
Então, no local que você for atuar efetivamente como advogado, é interessante você ação do saber e você dá uma olhadinha lá. Acha aonde você encontra a sua regra de competência relativa também, certo? E aí está exatamente a estrutura de uma petição inicial. Eu vou melhorar aqui um pouquinho, tá? Eu vou melhorar aqui um pouquinho. Professor, como eu sei que eu devo fazer numa petição inicial? Artigo 319. Irmão, que artigo 319. Vou fazer uma petição, não tenho ideia da sequência. Olha o 319. Para quem eu mando, que eu sou a historinha, o meu fundamento do que eu quero. Para quem eu mando, que eu sou a historinha, o fundamento do que eu quero. Ah, mas é uma petição inicial. Tem que falar da audiência do artigo 334, do que é o não. Beleza, está lá no 319. Ah, tem que ter um protesto de prova. Ah, está lá no 319, olha lá. Ah, tem que ter uma outra causa. Está lá no 319, olha lá. Tá? Mas eu ainda vou aprimorar isso. Porque eu posso, dentro da petição inicial, formular um pedido de tutela de urgência, de tutela provisória, tutela de evidência. Posso ou não posso? Pode. E onde é que eu enfio ele aí? Fundamentos. Depois dos fundamentos. Eu, inclusive, tenho estagiário uma porcaria. Né? Eu, inclusive, tenho isso pra mim e eu lá para baixo. Tá? A minha peça é assim. Endereçamento. Beleza? Qualificação. Fatos. Beleza? Fundamentos jurídicos. Aí. Tutela provisória. Beleza? Pedidos. E aí nos pedidos, se lembre, tá? Que se tem tutela provisória, o seu primeiro pedido é da tutela provisória. E depois você faz o seu pedido de mérito. Beleza? Primeiro a tutela provisória, nem se pedido a tutela provisória depois. Beleza? Professor, aí no caso... Olha a tarefa de casa. Não, dentro do corpo da contestação, tá? Para você formar pedidos quando a reconvenção e a ação tiverem conexão. Então, olha a tarefa de casa, eu quero que enfie aí no meio a contestação. A reconvenção também. Tá? Beleza? Resumindo, se você está sem tempo, o cliente passou a notificação,